programa Quarta Dimensão está sendo divulgado às sextas-feiras a partir das 15h30 pela TV Vila Velha, a TV que a gente vê. Quando Jesus define sua volta e aponta os escolhidos pela caridade, estive com fome e me destes de comer, a verdade dispensa opiniões humanas. Não cabem preparos rituais ou devocionais complementares. Na contramão da promessa dos evangelhos, pregadores insistem: procurem nossa igreja, a única verdadeira deles é sempre a verdadeira, e se tornem fiéis contribuintes. Leiam o capítulo 25 de Mateus, amigos, e perceberão que Jesus nem mesmo citará qualquer religião ou mostra de religião neste dia mais importante da história, que é a sua volta. A escolha do Cristo juiz recairá sobre socorristas. Tudo que fizestes ao pequenino irmão, foi a mim que o fizestes. Mateus 25, versículo 40. Se somente os que alimentaram, dessedentaram e vestiram os nus serão convidados para o reino, não vejo razão para outras exigências. Religião não salva, igreja não salva, e o batismo verdadeiro é o fogo das provações, que nos torna mais humanos e mais fraternos. Espírito solidário é o perfil do escolhido pelo Cristo juiz, conforme ele mesmo define. Lá no dia do juízo final, todas as novidades, fora das palavras de Jesus, devem ser rechaçadas como tentativas de estelionato. O resto é resto. Bons amigos nos ajudam na divulgação dos evangelhos. Com eles na técnica temos certeza de trabalho bem feito. O tema de hoje será: apague luz, acenda lampião. Nestas minhas peregrinações pela vida, algo importante aprendi: ninguém pode se dizer vacinado contra os percalços do cotidiano. Pode ser o maior santo da terra, todos eles terão seus problemas físicos, emocionais e materiais. Digo isto porque ainda hoje pela manhã fui assediado pelo Crispim, que tentou colocar veneno em minhas convicções quanto ao limite do socorro divino. O Crispim me disse: Getúlio, você não deve estar agradando a Deus. Veja que tem sido obrigado a fazer diversas cirurgias. Isso não poderia acontecer se aquilo que você tem feito fosse agradável ao Senhor Deus. Alguma coisa você encontra errada no seu trabalho, Getúlio, de vez que a sua visão, você fez cirurgia do olho, é imprescindível para o seu trabalho. E Deus deveria proteger, então, sua visão. Esta é a opinião manifestada pelo Crispim, que tem sido o nosso crítico habitual, como vocês conhecem. Ele tem razões para pensar desta maneira, uma vez que estão se multiplicando pregadores que propagam somente vitórias. É tudo vitória, é tudo milagre, é tudo coisa grande. Estamos caminhando para a separação arbitrária de dois grupos distintos.
Deste lado, os vitoriosos, os prósperos, os que não sofrem dores, todos eles beneficiados por determinadas religiões. As religiões são um verdadeiro guarda-chuva. De outro lado, o grupo dos irreligiosos, que não rezam pelas cartilhas tradicionais e que sofrem eventuais abandonos por parte do mundo espiritual. O Crispim nos incluiu neste último grupo. Se Deus permitiu este e outros problemas, tão importantes para o desempenho das tarefas, isto mostra descontentamento contigo, diz o Crispim. E a opinião dele é consequência de filosofia paternalista que está se corporificando em grande parte do cristianismo. Estão tentando transformar nosso Senhor e o seu Cristo em mordomos. E alguns determinam o que estes mordomos devem fazer. Eles determinam e Deus obedece. Imagine se é possível admitir isso. Dia desses escutei narrativa de milagre em horário nobre, de conhecida rede de televisão. O beneficiado contou que se encontrava inadimplente, com ficha suja no comércio, lá no Serviço de Proteção ao Crédito. Ele pediu a Deus e Deus fez desaparecer sua ficha, possibilitando que continuasse comprando irregularmente. Eu não admiti uma coisa dessas, mas a conversa dele foram neste sentido. Este milagre revela a onda crescente, procurando transformar Deus num serviçal. Dar sumiço em fichas de devedores inadimplentes, de repente transforma tal coisa num atributo da divindade. Atribuir tarefa de babá de marmanjos ao Pai Celestial seria, no mínimo, desmerecer os dois lados. Deus, porque Ele tem coisas mais importantes com que se ocupar. Nós também, porque nos cabe fazer algo dentro do mundo de expiação e provas, que vai balizar nosso aprendizado. Nós temos que aguentar a coisa e tocar o fardo para diante. Eu fico surpreso quando vejo alguém pregando Bíblia, espalhando boatos de que tudo fica cor-de-rosa. Vitórias, vitórias e mais vitórias são estribilhos de pregadores levianos que só trabalham com este lado fácil e descompromissado. Não existe a menor base para concordarmos com esta enganosa mensagem de que somente vitórias sejam destinadas aos aprendizes. Tereis aflições, foi a expressão que o Cristo usou para responder a estes inconformados. No planeta em que vivemos não existem garantias, e quem promete tais imunidades não está coerente com a Bíblia que está pregando. Todos sabem quem foi Paulo, todos conhecem Paulo, o apóstolo. Pois é exatamente Paulo que colocamos como exemplo de vida atribulada e repleta de percalços. Não contaremos a história fantástica, meus amigos, porque isto se encontra na Bíblia. Repetiremos o que ele mesmo escreveu em carta aos Coríntios. 5 vezes recebi dos judeus 40 de açoites, menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, enfrentei naufrágios, permanecendo uma noite e um dia na voragem do mar, sozinho.
perigos de rios, de salteadores, de ameaças de patrícios e de gentios, no deserto e nas cidades, e até de falsos irmãos. Em constante trabalho e fadiga, em fome e em sede, em jejuns, desnudado e com frio. Está lá em 2 Coríntios 11, versículos 24 a 27, palavras do apóstolo Paulo. O apóstolo deixa evidente que tais provas não o constrangem, e deixa evidente também que ele não está se queixando, meus caros. Eu acho que o apóstolo previu o que aconteceria no século XXI e estava municiando nossa geração sincera para desmentir os arautos dessas falsas mordomias. Em tudo somos atribulados, escreveu Paulo, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, todavia não desamparados, abatidos sim, mas nunca destruídos. 2 Coríntios 4, versículos 8 e 9, palavras do apóstolo Paulo. Por inúmeras razões, Deus pode executar a nossa fé, pode exercitar a nossa fé através da dor. Deus manda a dor para nos ajudar a compreender a vida. Mas não significa que Ele esteja contra nós, castigando-nos com exacerbada intensidade. E isto também é balela. O Todo-Poderoso conhece as profundezas destas criaturas que nasceram de suas mãos e que são predestinadas à felicidade depois do aprendizado. Vejam só, eu estou dizendo, depois do aprendizado, não agora. Se Ele permite que as provações penetrem fundo na escultura do homem, isto sinaliza o anseio divino da perfeição. Ele nos deseja perfeitos. E para sermos perfeitos é necessário exercício. Cada provação sofrida será luz brilhando na fronte do arauto do Evangelho. Ninguém, absolutamente ninguém, crescerá no conhecimento de Deus sem provar a taça. É o nosso batismo de fogo. Este é o batismo verdadeiro. O profeta Zacarias escreveu sobre isto com todas as letras. Em toda a terra, diz o Senhor, 2/3 delas serão eliminados e perecerão, mas a terceira parte viverá nela. Daqui a pouco vamos falar dessa terceira parte, meus caros. Porque agora nós vamos fazer uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão e convidamos vocês para acessar nosso site, que já se encontra na telinha. Não esqueçam as 175 palestras que se encontram no YouTube dia e noite, à disposição dos telespectadores. Contando diminuta estrutura, apelamos aos simpatizantes que nos ajudem na divulgação dos trabalhos, para que os resultados cresçam. Dentre nossas palestras, Jesus ordenou trabalho no sábado, é campeã de visualizações. Não deixe de assisti-la, você também. Você vai gostar. Valerá a pena tomar conhecimento das revelações inéditas que lhes oferecemos através desta palestra. O programa Quarta Dimensão é gravado nos estúdios Fernando Martins e transmitido ao vivo pelo Facebook Live TV Ponta Grossa. Todas as exposições permanecem disponíveis dia e noite
a partir da gravação no Facebook Live TV Ponta Grossa. Vocês poderão assisti-las em qualquer horário e recomendá-las aos seus amigos para que as assistam. Repito a fonte para que ninguém esqueça: Facebook Live TV Ponta Grossa. Agradecemos ao Fernando, ao Zubi e ao Everton pela cooperação inestimável que nos tem trazido uma legião de novos amigos. Obrigado a eles. E agora a continuação do tema: apague luz, acenda lampião. Nesta altura nos cabe explicar o que Jeová reservou para esta terceira parte. Vejam que ele disse que salvaria uma terceira parte. Então todo mundo pensa, como dizem esses pregadores atuais, este vai gozar a vida, porque Deus vai separar, vai separá-los, então eles estão com a vida mansa. Veja o que Deus diz aqui: farei passar esta terceira parte pelo fogo, e a purificarei como a prata, e a provarei como se prova ouro. Ela invocará o meu nome e eu a ouvirei, e direi: é meu povo. E ela dirá: o Senhor é meu Deus. Zacarias 13, versículos 8 e 9, palavras de Jeová. Para entendermos o método de purificação prometido por Jeová, meus amigos, teremos que saber como se purificam prata e ouro. Procurem conhecer a maneira desta purificação do ouro e da prata, e vocês entenderão o que o profeta Zacarias profetizou. Não é moleza, não. O texto diz com clareza: farei passar esta terceira parte pelo fogo. Fogo é símbolo do sofrimento na Bíblia. Fogo é o verdadeiro batismo. Aquele batismo que realmente faz a pessoa crescer espiritualmente. O fogo das provações. Jesus já fora batizado por João quando falou do seu batismo futuro. Tenho, porém, um batismo com o qual serei batizado, e é grande a minha expectativa de que ele se cumpra. Lucas 12, versículo 50, palavras de Jesus. Deixa por enquanto, foram as palavras ditas pelo Mestre para João, quando ele recusou batizá-lo. Isto é outra evidência de que o batismo de João era provisório. Aliás, o próprio João admite outro batismo mais autêntico e mais legítimo do que o seu. Ele, Jesus, vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Não existe dúvida. Mateus 3, versículo 11, palavras de João Batista. Jesus não só esperava novo batismo, mas também deixava claro o conteúdo e o efeito do batismo verdadeiro. Não sabeis o que pedis, disse o Mestre aos filhos de Salomé. Podeis beber comigo no mesmo cálice e ser batizado no batismo com que eu serei batizado? Marcos 10, verso 38, interrogação formulada por Jesus. Este é o tipo de batismo autêntico, o fogo das provas. Passar por este fogo sacralizado no alto do Calvário é a única maneira de expressar nossa condição, aprovados em etapa decisiva. Vejam só, é a maneira com que nós vamos mostrar um dia, não que eu hoje não sou nada, mas um dia eu serei. Por quê? Porque eu vou passar pelo batismo das provações e vou me tornar alguém
Todos nós vamos nos tornar alguém. Ninguém é promovido, ninguém cresce, ninguém vai morar nesta nova terra e novos céus sem passar pelo fogo das provas redentoras. Assim como Jesus viu-se elevado na cruz, ninguém alcançará triunfo fugindo da provação. Ele próprio disse aos apóstolos: se alguém deseja me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mateus 16, verso 24. Vejam que o preceito determina negarmos este nosso ego do tamanho do mundo, merecedor de todas as honras, em nossa opinião, e de todas as benesses e vitórias, né? Na opinião daqueles que não conhecem Evangelho. Esta boca enorme querendo engolir tudo que se julga com direito na terra e nos céus. Esta boca não de alguém que esteja dentro dos postulados do Evangelho, mas aquele que quer negá-lo. Eu escutei pregador gritando: eu tenho certeza que vou para o céu. O pobrezinho esqueceu o preceito. Ele deveria saber que negar-se a si mesmo é o grande mandamento de Jesus. Mas ele continua determinando e não quer se humilhar, ele quer ser grande, ele quer determinar para Deus o que Deus deve fazer. Teimosamente ele nega as palavras do Mestre: se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mateus 16, versículo 24. A cruz de Jesus, a cruz simbolizando o sofrimento, é inseparável daquele que se diz cristão. Se o Nazareno tivesse intenção de assumir nossos problemas, ele não nos conclamaria a carregar a nossa cruz. Ele diria para nós: eu já carreguei a cruz de todos, agora vocês estão livres do sofrimento. Ele teria dito: eu já me comprometi de carregar a cruz, os débitos já foram pagos no alto Gólgota. Isso diria Jesus, mas ele não diz. Velho e Novo Testamento se unem para apontar a mesma coisa. Repetimos as palavras recebidas pela mediunidade do profeta Zacarias: farei passar essa terceira parte pelo fogo. Zacarias 13, versículo 9, promessa de Jeová. Essa terceira parte, meus caros, será representada pelas ovelhas que ficarão do lado direito do Cristo juiz. Elas habitarão essa nova terra e novos céus, depois de suportarem com paciência o fogo das provações. Ninguém se iluda com esta pregação cor-de-rosa que está prometendo o paraíso antecipado. Isso é balela. O nosso planeta se caracteriza principalmente como um lugar transitório, apontando futura transformação prometida por Jeová aos nossos primeiros pais. Aquela terra que emana leite e mel vai se tornar realidade após o juízo final, quando a violência for abolida por Deus. Quando os mansos herdarem a terra, na doce expressão do Sermão da Montanha, ninguém mais sofrerá ameaças de balas perdidas, nem de assaltos, nem de agressões covardes. É promessa de Jeová. Ninguém terá filhos para a calamidade, porque eles constituirão a posteridade bendita do Senhor, e os seus filhos estarão sempre com eles. Isaías 65, verso 23. O mundo será outro, e a paz vai serenar os corações, e todos poderão se sentir seguros. Meus caros, eu estou falando desse futuro maravilhoso de após juízo final. Eu não me refiro a este mundo de expiação e provas. Garantia 100% de vida harmoniosa somente depois da separação dos bodes e das ovelhas, que será feita pelo Cristo juiz.
Ninguém se coloca em quarentena, entretanto, emitindo desculpas, porque elas não serão válidas diante do Cristo juiz. Nunca esqueçamos que o pecado da omissão também é imputável. E nesse imputável, meus caros, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal Magé. Um momentinho só, daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos retornando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Jesus diz ao beneficiário do milagre de Betesda: veja que já estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. João 5, versículo 14. A lei do karma se configura nas palavras de Jesus. Vejam vocês, se aquele homem repetisse idêntico erro, a doença retornaria ainda mais virulenta. O próprio médico Jesus admite volta da enfermidade curada por ele. Pregadores que negam a lei do karma em nossos tempos são flagrados como opositores ao Evangelho em 2 pontos. Vejam só, prestem atenção nisso. Primeiro, eles não aceitam o endividamento produzido pelo karma e o resgate pela paciente aceitação das provas. E Jesus os desmente. Segundo, eles se intitulam proprietários do carisma de curar doentes e garantem que as enfermidades que eles curam jamais voltam. Isso eu escuto frequentemente alguém dizer levianamente. As figurinhas empanturradas de soberba garantem que a doença curada por eles jamais retorna. A de Jesus voltava, a deles não. Eles se consideram maiores do que o próprio Jesus. A conclusão, meus amigos, eu entrego à consciência de vocês. E depois desse pinguinho de doutrina, retornamos ao tema: apague luz, acenda lampião. Será melhor não fazer nada e deixar que a poeira assente, diz o Norberto Arruda. Encostado no barranco em posição defensiva, ele pretende escapar do julgamento de Jesus no juízo final. Vou me isolar no meu canto e vão me esquecer. Vou me isolar até a chegada do novo ciclo para evitar surpresas. Não vale a pena se arriscar, Getúlio. E eu disse: quanto mais nos aproximarmos do julgamento, ao contrário do que diz você, Norberto, melhor será interagir, porque Deus quer isso. Jesus quer isso, interagir, lutar, fazer alguma coisa em proveito dos outros. A escolha é decisiva. Fazer o quê? Pergunta o Norberto aflito. Jesus deu a receita, Norberto. Tive fome e me destes de comer. Não é se batizando, fazendo isso, fazendo aquilo, não. Jesus aqui é muito claro. Tive fome e me destes de comer. Este é o passaporte. Viver com espírito fraterno, a experiência do nosso dia a dia, procurando tornarmos-nos mais solidários, cada vez mais. Objetos singelos podem desenhar lições imperecíveis. Quando o nosso rabi descer a montanha ao encontro do povo na sua segunda volta. O Evangelho é relicário de exemplos que nunca se esgotam, criando alento e coragem. O Evangelho é farol aceso, iluminando nossas vidas. Ele faz crescer a capacidade de suportar as provações. Gordon Green, escritor,
escreveu sobre sua família. Ele traz exemplos de privações aceitas de maneira espontânea por aquela gente corajosa. Logo que tomamos conhecimento dessa história, imediatamente a destacamos para divulgá-la como suporte em nosso tema de hoje. As primeiras palavras de Gordon Green avivaram recordações de uma cerimônia tradicional, principalmente nos Estados Unidos. De todos os dias de ação de graças que eu passei, disse Gordon, o mais marcante foi aquele considerado vazio de bênçãos. Nossa família estava no fundo do poço e a perplexidade minava os nossos corações. Agradecer o quê? Era o nosso questionamento amargo. Amargo, mas verdadeiro. Eu era menino que nasceu numa região gelada do Canadá, em tempos em que a eletricidade ainda não chegara aos campos. Talvez eu não devesse falar nessas coisas para evitar que meu pai, com 74 anos, ficasse constrangido, humilhado até. Nesta altura, o filho se volta para o pai e lhe diz: talvez você se envergonhe dos celeiros arruinados, do projeto de aumento da casa sempre esquecido, do chão de tábuas minado por cupins. Talvez você não suporte a fumaceira espalhada pelo velho fogão de lenha, que você não tem dinheiro para comprar outro. Permita que eu lhe diga, papai, que tudo isto perde importância quando colocamos no outro lado da balança a integridade do seu caráter. A voz de alguém mais jovem de repente se ouve, desabafando com a máxima e completa sinceridade. Será irrelevante lembrarmos, depõe um filho mais moço, daqueles ventos que traziam frio de 18 graus abaixo de zero, entrando pelas frestas do nosso quarto. E nós ficávamos enregelados. Jamais esqueceremos, porém, da preocupação de papai esquentando nossas roupas no cano do fogão a lenha. Será bom que você saiba, papai, que se eventualmente escutou alguma das nossas queixas, elas não passaram de manifestações imaturas. Sempre foi gratificante saber que formávamos família, que os percalços nada representavam diante deste coletivo propósito de alcançar o bem-estar de todos. Nos tempos das vacas gordas, naquela família, o dia de ação de graças sempre fora festejado alegremente. Era o marco esperado que ensejava inventário de todas as propriedades. Contávamos as barricas de maçãs, de cenouras, de beterrabas acondicionadas em areia, as batatas e o milho e as vagens de venda imediata e garantida para compradores já catalogados, as geleias e conservas que faziam vergar as prateleiras de tanta quantidade. Papai exigia que contássemos tudo com meticuloso cuidado. As toneladas de feno eram calculadas nas tulhas e os alqueires de grãos no silo. Contávamos as galinhas, os gansos e os perus. Era a melhor maneira encontrada pelo agricultor para materializar o tamanho da sua gratidão a Deus. Mas representava também incentivo daquele pai para que seus filhos aprendessem as bênçãos que lhes chegavam do alto. Era a maneira visível de lhes ensinar que todos os esforços um dia serão recompensados, embora tardiamente. Às vezes, que o trabalho árduo se materializa em fartura, que ninguém deve se omitir no confronto com os percalços da jornada, por mais difícil que seja.
A família inteira rendia graças, porque a família inteira se esforçara para merecer a proteção divina. Aquele foi também o ano em que chegou a eletricidade no campo. Mas não foi possível aproveitá-la porque os postes até a usina tinham que ser feitos pelos proprietários. Não havia dinheiro para tamanha despesa. Os vizinhos deram festas para exibir aposentos iluminados e o ferro de passar que não precisava de colocar brasas. Papai viu mamãe se demorar diante da máquina de lavar roupas e uma enorme compaixão se estampou no seu rosto envelhecido. Bastaria ligar a luz, disse ela, porém eu já me daria por satisfeita vendo a casa toda iluminada. Não havia dinheiro, porém, suficientemente mas havia vontade, e a vontade foi traduzida em termos de ação. Mas isto nós vamos falar no próximo bloco, porque agora nós vamos fazer mais uma pequena interrupção para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só, daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. E já atingimos o último bloco do programa Quarta Dimensão. O tempo passou rápido como foguete. E coloquem na agenda, sexta-feira é nosso dia de encontro. A partir das 15h30 das sextas-feiras, sempre estaremos aqui na TV Vila Velha, ao vivo e a cores. Na próxima sexta-feira focalizaremos outro tema ligado à Bíblia e especialmente aos Evangelhos. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto de hoje. Apague luz, acenda lampião. Papai saiu daquela festa, diz o escritor. Papai saiu daquela festa do vizinho com a cabeça feita. Ele estava tramando qualquer coisa. O propósito firme dele, escreveu Gordon Green, era responder àquela aspiração tão grande manifestada por mamãe. E no dia seguinte ele foi à floresta e não descansou e não largou do serviço enquanto não terminou de fazer os postes necessários para colocar a luz elétrica até a casa. Finalmente a nossa velha casa viu-se iluminada de lâmpadas elétricas. Os lampiões foram levados para o porão, de volta ao porão, fique lá. Mas aquele, meus caros, tinha sido o último luxo daquele ano para aquela família, porque a situação ficou terrível dali para frente. Sorrateiramente as dificuldades chegaram. As reservas de feno e sementes foram sendo solapadas pouco a pouco. Os leitõezinhos de outras ninhadas tiveram que ser vendidos. Quando irromperam as primeiras hastes das aveias, as chuvas chegaram pródigas e a colheita foi perdida por completo. A enxurrada forte não deixou um simples broto. Nova semeadura foi realizada em setembro, mas as chuvas que voltaram completaram a desolação, destruído tudo. Naquele outono, papai vendeu vacas e porcos, além de outros animais menores. O preço da venda era de cortar o coração de tão baixo. Mas que fazer? Ninguém tinha dinheiro. A oferta dos colonos em crise era maior que a procura. Todos se desfaziam dos seus patrimônios para sobreviver,
para alimentar seus filhos. A colheita se reduziu a porções de nabos que resistiram ao aguaceiro. Nada mais que isto, me disse papai, escondendo as lágrimas. Quando chegou o dia de ação de graças, nos encontrávamos zerados. Achou bom esquecermos o dia de ação de graças, disse mamãe. Não temos nenhum ganso para o almoço festivo. Na manhã do grande dia, porém, papai entrou na cozinha, carregando uma lebre. Vê se é possível, diz o escritor. Percebendo a ausência de qualquer entusiasmo, papai disse, tentando socorrer algum entusiasmo da parte de alguém. Ainda nos resta pedaço pequeno de porco para preparar junto com a lebre, filhos. A carne da lebre vai ficar mais saborosa. Tenho certeza que teremos um jantar esplêndido. Gordon Green confessa que, a despeito de todo o empenho do pai, ele se encontrava completamente arrasado e completamente infeliz. Sua reação foi típica de adolescente aborrecido. Isto parece carne de cavalo velho, pai. Eu não quero nem me aproximar da mesa. Lebre com nabos. Deus que me livre e guarde. Mamãe prorrompeu em pranto, deixando escapar soluços que mostravam o seu enorme desgosto. Neste instante, papai fez algo extraordinário. Foi ao porão e subiu com o lampião de querosene nas mãos. Apagou todas as luzes da sala e acendeu o velho candeeiro que nos servira durante tantos anos. Quando imersos naquela luz, todos nós ficamos desenchabidos, confusos e sem entender coisa alguma. Como foi possível viver tanto tempo iluminados de forma tão precária por aquele lampião mal cheiroso? Papai se ergueu como se fosse o sumo sacerdote no templo. E as suas palavras foram repassadas de unção e de sincero agradecimento. Todos os anos, esta família se reúne em torno desta mesa para agradecer os bons e os maus momentos. Hoje, a nossa gratidão é pela superior qualidade da luz que a vossa misericórdia nos permitiu receber. Obrigado, Senhor, pela constância da vossa proteção, de vez que em toda a minha vida jamais passei sequer um simples ano sem motivos para vos agradecer e vos adorar. O rosto do velho brilhava na precária claridade. Na precária claridade do simples lampião de querosene, meus caros. Em torno dele todos se manifestaram silenciosos, recebendo os eflúvios benéficos do seu maravilhoso carisma. Mamãe atravessou a sala e, enternecida e quase em transe, abraçou o companheiro com quem partilhara tantas alegrias e tantas dores. Não obstante, a pouca luz do fraco candeeiro, começamos a ver tudo com clareza, escreveu Gordon Green. A ceia terminou satisfatória, mais parecendo banquete. A carne da lebre adquiriu sabor de peru e os nabos derretiam na boca, de tão gostosos e agradáveis ao paladar. O milagre da presença de Deus se concretizara de maneira plena, completa e definitiva.
Todos entenderam a lição daquele velho sábio. Ainda hoje agradecemos a papai por aquele memorável dia de ação de graças, que foi verdadeiramente o melhor de todos, porque foi o marco mais alto que aconteceu em nossa família. Este é o tipo de cristianismo, meus caros, que deveria ser enfatizado na pregação nossa de cada dia. Quando esquecemos preciosas dádivas e nem mesmo sabemos o que agradecer, valeria que alguém trouxesse de volta o velho lampião de querosene. Ainda hoje nós não compreendemos e não valorizamos a bênção da luz elétrica e tantas outras bênçãos. De janeiro a dezembro, em todos os anos, nosso Deus tem sido pródigo com benesses que recebemos quase automaticamente sem agradecer. Poucos registram as renovadas provas de amor do Pai. Na hora da ação de graças, somente carências são lembradas e a saúde é esquecida e o alimento nem foi percebido e não lembramos a união da família. Os nossos anjos da guarda são figuras ausentes, só lembrados na quadra infantil e muitos até duvidam da existência deles. Está na hora de alguém trazer do depósito o velho lampião de querosene que foi substituído pela lâmpada de Edison. A hora é chegada de criarmos vergonha na cara, meus amigos, para compreendermos que o Pai Celestial nada nos deve. Nós é que devemos a Ele tudo. Tudo que nos alcança é fruto da misericórdia, do coração compadecido daquele Pai amoroso que nos criou. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai, louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês, amigos, além desta câmera, nós prometemos aqui emitir pensamentos pedindo a este Pai maravilhoso que possa derramar suas bênçãos sobre todas as famílias, sobre todas as pessoas, especialmente aqueles que estão enfermos. Que o Pai Celestial possa abençoá-los com saúde, paz, harmonia, tudo de bom, mas acima de tudo, com amor no coração. Obrigado, meus amigos, e boa noite.